Fala pessoal, Sr. Wayne aqui, mais um vídeo, hoje trazendo continuidade ao raciocínio, à exposição aqui breve, rápida e objetiva de Eclesiastes. Hoje nós entramos então em Eclesiastes 3 e aquela famosa passagem do tempo para todas as coisas, né? Então, sem mais delongas, esses primeiros versículos que falam sobre tudo ter um tempo, tempo para perder, tempo para ganhar, tempo para ficar calado, tempo para falar, isso tudo nos traz ensinamentos valiosos, mas eu vou focar apenas em alguns aqui para nós darmos continuidade. Então, começando pelo verso primeiro, tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Lembrando pelo nosso raciocínio que Salomão, ele observou, ele estudou o mecanismo universal, ele observou como o universo se desenrola, como as coisas acontecem, como as coisas se desdobram, como o tempo ensina. Então Salomão, com a sabedoria que ele recebeu do próprio Criador, ele foi desenvolvendo aquilo na prática. E uma das coisas que caracteriza a sabedoria de Salomão é o fato de observar, é o fato de se atentar. Mas ele se atentava a coisas profundas, a coisas existenciais, essenciais, mas com uma profundidade mais ampla do que meramente observar um acontecimento externo. E disso ele tirava o ensinamento. Então, nessa observação, depois de falar que tudo é ilusão, depois de entender que correr atrás de construir pomares, construir jardins, construir palácios, desfrutar das delícias de todas as mulheres possíveis da vida dele, depois de entender que tudo isso é correr atrás do vento e que feliz é comer, se alimentar, se alegrar com o seu trabalho, que é um dom de Deus, ele vem no capítulo 3 e nos começa a introduzir a questão do tempo, em que há a ocasião certa para todas as coisas, né? E eu quero aprofundar isso aqui no sentido um pouco mais filosófico e existencial. Por exemplo, há tempo de perder, como ele fala, e há tempo de ganhar. Mas veja que há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Todo propósito, ele tem um tempo. Todo propósito, ele vai se desenrolar dentro de um tempo. E esse tempo mais à frente você verá que está relacionado ao próprio Criador, né? Então, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar, tempo de colher o que se plantou, há tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de plantear, tempo de dançar, tempo de curar, tempo de ficar doente. Isto faz parte do mecanismo universal. O universo funciona assim, as coisas funcionam assim. Lembra que geração vem, geração vai, pessoas nascem, pessoas morrem. A natureza entra em conflito com os ataques que os seres humanos fazem contra ela. A natureza uma hora sobressai acima dos seres humanos, encontra em equilíbrio novamente. Posteriormente, os seres humanos vão se proliferando novamente, trazendo novamente transtorno para a natureza e outros momentos trazendo benefícios para a natureza. Enfim, tudo tem um tempo, tudo acontece dentro de um tempo. Só que há tempo para os dois lados. Veja a dualidade. Há tempo para a cura, há tempo para a doença, há tempo para a alegria, há tempo para a diversidade, há tempo de dançar, há tempo de chorar, há tempo de guardar e há tempo de jogar fora. Há tempo de ficar calado e há tempo de falar. Então nós temos uma filosofia muito interessante aqui, que é nós conhecermos esta questão do tempo, entender e admitir que há esta questão do tempo e que nem todo momento é o momento propício para o que eu quero fazer. Olha, eu não sei se vocês acreditam nisto, mas quando você estuda as fases da Lua, por exemplo, né, como funcionam as fases da Lua, você começa a encontrar influências devido a essas fases lunares, né? Inclusive calendários são baseados nessas fases lunares, né? Os cristãos normalmente eles detestam essa questão porque eles falam que essas coisas não condiz a Deus. Mas o calendário judaico do povo, do Deus dos hebreus, ele, por exemplo, tem essa questão de fases lunares, né?
Então nós temos calendários também que segue a questão do Sol. Então o que acontece? São mecanismos universais que trazem influências e sabe uma passagem de Gênesis que diz que o Sol e a Lua eles governam o dia e a noite? Eu quero que você entenda que sim, sim, eles influenciam o alinhamento destes planetas, eles influenciam sim. Como você saberia que é dia, né, se não houvesse a presença do Sol? Como seria marcado o tempo, né, ali, noite e dia, se não houvesse ali a funcionalidade da Lua e a funcionalidade do Sol aqui, com essas regras que são para eles estabelecidas pelo próprio Criador? Eu quero entrar no âmbito da filosofia aqui bíblica, né, vamos assim dizer. Então há tempo para tudo. E quando você estuda as fases lunares, você percebe isso. Você percebe que há tempo que você precisa tomar determinadas ações pela fase lunar daquele momento e que em outra fase lunar não seria propício tomar determinado tipo de ação. É mais ou menos isso. Mas eu não quero focar nisso. O foco aqui é que há tempo para todas as coisas de fato. Então ele traz aqui novamente no versículo 9 uma indagação: o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço, né? Uma pergunta retórica, e aí ele vai e ele mesmo responde: eu tenho visto a tarefa difícil que Deus deu aos homens para nela se ocuparem. Tudo que ele fez é apropriado ao seu tempo. Tudo que ele fez, quem fez o que? Deus, o Criador. Por isto eu disse que o tempo está relacionado a Deus. Tudo que o Criador fez é apropriado ao seu tempo. O Criador fez todas as luminárias celestes com o seu tempo, com as suas leis, com os percursos que eles devem percorrer, tudo perfeitamente alinhado, geometricamente, sabe? Tudo que você imaginar. Então, Salomão ele tem essa concepção. Ele sabe que Deus criou o tempo de plantio, criou o tempo de colheita. E quando você vai plantar, você sabe a época que você tem que plantar. Quando você vai colher, você sabe o momento em que você tem que colher. Quem trabalha com isso sabe. É mais ou menos o que eu disse sobre as fases lunares. É que as pessoas são céticas e ignorantes, principalmente na religiosidade fanática, e acaba perdendo essas coisas boas que nós temos dentro das próprias escrituras. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez, o homem. Aqui é o homem que já encontra dificuldade de compreender inteiramente o que Deus fez, né? Então, se você fosse aprofundar nessas coisas, você começa a entender e começa a observar coisas maravilhosas, mas mesmo assim o homem nunca vai chegar a uma conclusão, né? Aí Salomão vem e diz: compreendi que não há felicidade para o homem a não ser alegrar-se e fazer o bem enquanto vive. É isso. Compreendi também que poder comer, beber, desfrutar do seu trabalho é um presente de Deus. No vídeo anterior, para quem assistiu, para quem viu, eu falei sobre isso. Então, o que Salomão está dizendo: tudo que você fizer, você vai correr atrás do vento, você vai. É vaidade, é ilusão, sabe? É passageiro. Então, o que. Agora vamos para a aplicação. Não se apegue à materialidade. Não se apegue aos bens materiais. Não se apegue à fama. Não se apegue ao ibope. Não se apegue a bajulações, honrarias. Não se apegue a posses. Não se apegue à fortuna, à abundância. Não se apegue a nada que é material, que é passageiro. Tudo isso aqui vai passar. E mais uma vez eu repito, quando você morrer, você não vai levar nenhuma dessas coisas fúteis que nós usufruímos aqui na Terra para o outro mundo. Aí Salomão traz essa concepção, esse raciocínio sobre tudo que nós fazemos com qual propósito. No final das contas, independente de qual seja o propósito, vai ser correr atrás do vento. Mas aí ele pergunta, então, qual é a felicidade para o homem? Versículo 12. Ele vê que não há felicidade para o homem, a não ser alegrar-se e fazer o bem enquanto vive. A não ser alegrar-se e fazer o bem enquanto vive. Então, a felicidade do homem, o bem supremo do homem, que traz a felicidade, que vai trazer um estado de espírito realmente alegre, verdadeiramente, porque isso está relacionado à alma, à eternidade dentro de nós, é fazer o bem enquanto nós vivemos e nos alimentar e desfrutar do nosso trabalho. Isso é um presente de Deus, isso é uma dádiva divina.
Agora, quanto ao que acontece no universo que não está no nosso controle, está no nosso controle o entendimento de que há tempo para todas as coisas, de que há tempo para acordar, para dormir, há tempo para chorar, há tempo para sorrir. E quando nós temos esta concepção, nós organizamos nossa vida, organizamos nossas agendas, organizamos a forma como vivemos. E versículo 14 ele vai continuar. Eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Nem se pode acrescentar a isso e nada se pode tirar disso. Deus faz isso para os homens, com o fim de que os homens o temam. O que já existiu, o que há de ser também já existiu, Deus trará de novo o que já passou. Então, resumindo, ele está trazendo a ideia das passagens anteriores. Não há nada novo debaixo do céu. Não há nada que você olhe e fale, nossa, isso é novidade. Tudo sempre foi assim. É um ciclo. A vida é assim. Pessoas nascem, pessoas morrem, geração vai, geração vem. Árvores caem, árvores nascem, né? Então, infelizmente, para o ser humano com a concepção um pouco mais baixa, vai sentir muitas dores, vai sentir muitas aflições, enquanto ele for apegado ao externo, à matéria, e não ao interior de si mesmo, onde nós encontramos Deus, porque a eternidade está no coração do homem, Salomão falou. A eternidade está dentro do coração do homem. Para terminar aqui o capítulo, vi também que debaixo do sol havia maldade no lugar da retidão, e que havia ainda mais maldade no lugar da justiça. Eu disse no coração, Salomão dizendo, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que se faz. Haverá um tempo de julgamento na vida dessas pessoas, a colheita. Eu também disse no coração, Deus prova os homens para que possam ver que são como os animais. Somos apenas criaturas. O que acontece com os homens é o mesmo que acontece com os animais. A mesma coisa acontece para ambos. O que ele está falando aqui é que todo mundo está dentro de um mecanismo universal. Todo mundo é produto de uma criação. Todo mundo é matéria. Nós todos somos matérias. Nós vamos nos desfazer no momento devido, no tempo que for apropriado para que deixemos este mundo. Nós voltaremos ao pó, nós voltaremos ao nada, humanamente falando, e ao todo, né, espiritualmente falando. Todos têm o mesmo fôlego de vida, o homem não tem vantagem sobre os animais. Tudo é ilusão. Essa é a concepção de Salomão. Todos vão para o mesmo lugar. Salomão dizendo. Todos vão para o mesmo lugar. Todos voltarão ao pó. Quem sabe se o espírito do homem vai para cima e se o espírito do animal desce para a terra, né? Assim conclui que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque aí está a sua recompensa. São palavras de Salomão.